Olá, gente, tudo bom? Como acho que algumas pessoas já me conhecem, meu nome é Mara, mas o meu canal vai estar Mara CF Barbosa. Bom, eu pedi que as pessoas, mas como ainda está muito recente, eu dei início agora, faz pouco tempo, a esse bate-papo, que é como eu falo, a gente vai fazer um bate-papo, uma troca de figurinhas, enfim, vamos conversar, né? Eu gostaria que as pessoas participassem, eu gostaria que vocês participassem, desse a opinião de vocês, desse o like de vocês, deixe o joinha de vocês aí, tá bom? Vamos lá. O assunto de hoje, gente, eu gostaria de falar, aproveitar o gancho, né, dessas tragédias que estão acontecendo com essas crianças, com as nossas crianças no nosso Brasil, né? É muita violência, é muita coisa, a coisa assim que você não acredita, que você, sabe, tá ficando difícil de acreditar nas coisas que estão acontecendo. Não é só com as crianças, né? É no geral, mas em especial com as crianças, tá tendo muita gente, muita violência contra as crianças. Eu gostaria de abordar esse assunto hoje, porque é uma coisa que está sendo muito comentado, né? Para vocês, a gente está vendo esse caso recente aí que aconteceu, né? Uma tragédia, uma coisa de uma crueldade monstruosa, nesse caso do Henry, né? Então, eu queria conversar um pouco mais, né? Você também, você pode denunciar, gente. Vocês têm um poder hoje. Nós, né? Quando eu falo vocês, é nós. Nós temos o poder hoje da denúncia. Nós temos a internet, nós temos um monte de ferramentas ao nosso favor para fazer essas denúncias, né? Você que é vizinho, não se acovarde, sabe? Não seja covarde, não permita que uma criança sofra esses tipos de maltratos, violência, muita violência sexual acontecendo contra crianças, gente, recém-nascidos. São casos assim que não dá para comentar muitos aqui, porque não dá para ficar citando cada nome, porque são muitos casos. Mas casos assim, absurdos, de você dar ânsia de vômito, não tem como, de se revoltar, de você ficar com ódio, sabe? É horrível sentir essa sensação de ódio, de raiva, desse nosso Código Penal, sabe? Um Código Penal desde 1940, que só teve uma reforma em 1984, mas assim, que não teve tanta mudança. Cadê as autoridades para fazer mudar esse Código Penal, ter penas mais severas, sabe? Eu acho que uma pessoa, um maldito, eu vou dizer assim, um maldito que tem coragem de estuprar uma criança recém-nascida, um pai, gente, e o pior de tudo, as coisas às vezes vindo de dentro de casa. É dentro de casa que está acontecendo os abusos sexuais com crianças recém-nascidas, com crianças de 5 anos. Não tem muito tempo que eu vi uma história de uma garota. Ela era abusada desde os 5 anos de idade. Ele só parou de abusar dela aos 8 anos de idade, porque ele começou a abusar de outra pessoa. Segundo ela falando, ela relatou que ele só tinha parado aos 8 anos porque ele achou outra vítima, criança também. Você tá entendendo? E ele destruiu, olha o poder que ele teve de destruir a cabeça dessa criança, dessa menina. Essa menina hoje, ela é uma adulta, porém cheia de problemas. Ela tem problemas psicológicos, ela tem problemas de depressão, ela tem problemas de ansiedade, ela tem problemas... Ela não confia no marido, ela tem um filho e ela contando que ela não confia no marido, ela tem ataques de pânico dentro de casa, ela sai quebrando tudo. Por quê? Porque o maldito do pai, que era para proteger, que era para orientar, que era para, sabe, jamais deixar um tipo de coisa desse acontecer, foi o primeiro, foi ele que desgraçou a vida dela e ele acabou com a vida dela. Tantas e tantas pessoas por aí que tem essa vida, que tem essa história para contar, né?
No caso do Henry, gente, é uma coisa, é uma barbaridade isso. Como teve o caso da Isabela, como teve tantos e tantos outros casos aí, casos anônimos que tem pessoas que como não são conhecidas, como porque esse caso do Henry veio à tona mesmo, porque o cara é conhecido, porque o cara é político, doutor, né, doutor Jairinho, e essa mãe, sabe, essa mãe, pelo amor de Deus, não é mãe. Mãe, uma mãe que vai dar uma entrevista segurando na mão, dando força para o vagabundo que matou o filho dela, me poupe. Mãe? Mãe? Não, filha, isso não é mãe. Isso não é mãe. Com medo? Com medo de quê? Eu preferia a morte, sabia? Medo de ele te matar, medo de quê? Entendeu? Olha lá, tá na cadeia agora e agora? Os dois presos. Medo? Eu não teria medo, eu jamais teria medo. Eu preferia a morte a ter que me calar, a ter que conviver com uma situação dessa sórdida, sabe? Uma imundice dessa, segurar na mão de um vagabundo que com aquelas mãos foi que tirou a vida do filho dela. É impressionante isso. É muito sangue frio, é muito, não sei nem que nome dá, pelo amor de Deus, gente. Comente aí. Sei lá, me ajude, por favor, porque não é possível que uma mãe de verdade que ama o seu filho, vai dar uma entrevista segurando, dando um apoio. Vai para uma delegacia e tira selfie. Tá entendendo? Apareceu com o filho nos braços morto, como se ele fosse simplesmente um pedaço de sei lá de quê, de um objeto que ela estava carregando com um semblante tão assim natural, não tinha desespero, não tinha choro ali, só cai umas lágrimazinhas muito de crocodilo quando ela tá percebendo que o negócio tá indo pro lado dela. Aí ela começou meio que a chorar, mas acho que ela chorou com medo, porque ela já sabia que o negócio e o circo tava se fechando. E as autoridades, quando elas querem, elas acham, sabe? A justiça, ela quando, ela bate em cima, quando diz que não, ela vai provar. Esse foi o bom, sabe? Por mais que teve aí uma manobra dele, querendo, sabe, enganar, desviar, querendo uma pressazinha para fechar logo esse caso, mas aí, se ferrou, se ferrou. Porque, e vai aparecer muita coisa, viu, gente? Vai aparecer ainda coisa, pode ter certeza. Quer dizer, uma mãe que não fala da mensagem que tinha com a empregada relatando. Essa empregada foi uma excelente funcionária, sabe? Pense numa funcionária que foi eficiente, que foi bacana, que foi leal, né? Ela poderia simplesmente estar ali só pelo salário dela, que se dane, depois ela ia embora e quem ia ficar lá com a bomba era ela mesmo. Ela não tinha nada com isso, não, mas ela foi relatando, ela relatou, ela comentou, ela mandou mensagens, ela pediu que a mãe fosse. A mãe nem se deu o trabalho de voltar logo para casa para ver o que realmente estava acontecendo. Ela preferiu terminar os seus tratamentos, o que ela estava fazendo, se era cabelo, unha, também não interessa, né? É uma coisa que não interessa. O que interessa aqui é essa indignação que a gente tá de um como mãe que era para proteger, a mãe que era para sabe, para acolher, sabe, esses pais que espancam, que tem um caso também, como ele é anônimo, ele não teve tanta repercussão. Um desgraçado de um padrasto que estuprava a criança, tinha 5 anos, e a filha da mãe, sabe, eu não vou me exceder, eu prometo, eu vou ficar calma. Ela era conivente, ela via a situação, e o que ela fazia? Ela participava dos atos que o filho da mãe cometia contra a filha dela, entendeu? E aí, o que ele fazia? Ele estuprava a criança e ele tinha a cara de pau de dar a filha para a mãe limpar a criança. Chegou ao ponto que a criança não aguentou os abusos, né? Era com frequência. A criança veio a óbito. A criança não resistiu, entendeu? A criança não resistiu e ele simplesmente, esse caso não tem muito tempo, ele passou, eu vi ele faz pouco tempo, ele simplesmente pegou a criança e deu na mão da mãe. Ó, pega a tua filha como se fosse assim, um objeto para ela limpar. Ó, ele abusava, deixava a criança suja e mandava ela limpar. Gente,
O que que é isso? O que que é isso? A criança morta, a criança veio a óbito, a criança morreu. E eles dois foram presos. E sabe o que foi que a cretina, a vagabunda, teve coragem de falar? A imundície, que aquilo é mãe? Aquilo não é mãe. Aí cadê as presas que numa hora dessa não pegam uma filha da puta dessa e ensina ela a ser mãe lá dentro? Sabe? Não é possível. Meu Deus do céu. Gente, o que que é isso? E sabe o que foi que ela declarou para o delegado e para os repórteres que ali estavam? Que ela fazia isso para que ele não perturbasse ela. Então ela permitia que ele abusasse da filha dela. Ai, meu Deus. Sério isso? É sério isso? É sério que a gente tá vendo isso? Minha avó falava, né? Então tem muita gente que tá comentando e falando isso, e isso é verdade. A minha avó falava, o meu avô falava, a minha bisavó, cheguei a conhecê-la, falava, vocês vão ver muita coisa ruim vai acontecer. Falava da história da mula sem cabeça, que a gente levava tudo na brincadeira. Que conversa, filho que vai matar mãe, que vai esfaquear mãe que vai matar filho, ia acontecer, e tá realmente acontecendo. Tá acontecendo, gente. Mas você sabe o que é isso também? Eu digo que é o Código Penal, é óbvio. Tem culpa da lei, sim. Tem culpa, porque eu tenho certeza que um vagabundo desse, que faz isso com uma criança, se ele tivesse um tiro na cara ou uma injeção letal, eu tenho certeza que ele nunca mais, lógico que ele não ia fazer, é óbvio, né? Mas ele teria medo de fazer. Ele poderia até fazer, mas muito bem escondido. Mas se ele soubesse que a pena dele seria irreversível, não tinha mais pra onde ele correr, seria o fim dele ali, eu duvido. Gente, aí falar, não, no Brasil não pode ter pena de morte. Não, no Brasil não pode, porque no Brasil muita gente inocente morre. É? Tá, e esses casos comprovado e aprovado, filmados, tá na cara. Gente, para casos como esse que tá ali, ó, tá mostrando, tá gravado, não é possível que tenha como ainda dá, ó. Olha como é que olha a lei. Visita íntima, ainda pra esses vagabundos, certo? Comidinha à vontade, banho de sol, tem tudo. Quer dizer, um cara desse, você acha que ele vai ter medo de ir pra cadeia? Ele vai comer de graça às custas de todo mundo que tá aqui fora, que trabalha, que paga os seus impostos, certo? Ok. Ele tem banhozinho de sol, ele tem visita íntima, ele tem visita das pessoas que ainda vai lá ver uma imundice dessa. Você tá entendendo? Ou então se pegasse e largasse lá numa ilha, você tá entendendo? Ó, tchau. A tua vida agora vai ser isso aí, meu amigo. Vai quebrar pedra. Pra tu comer, tu tem que quebrar pedra. Tá entendendo? Vai pegar sol, chuva, uns 20 quilos em cada pé pra não fugir. Você tá entendendo? Numa ilha. Não tem pra onde ele correr. Se ele for a nada, ele que se foda com esse peso nas pernas. Tá entendendo? Né? Chega a ser, é muito radical. Gente, não dá pra aceitar isso. Não dá pra você, não tem como engolir isso, pelo amor de Deus. Um cara ter coragem de estuprar uma criança de 5 anos, uma criança recém-nascida, foi pego, foi gravado, e essa pessoa vai presa, não fica 12 anos na cadeia, é solto. Um ser humano desse que tem a capacidade de fazer uma desgraça dessa, você acha que uma pessoa dessa tem capacidade de conviver em sociedade? Você acha? Como é que pode? A gente agora não pode deixar os nossos filhos brincar no parquinho, a gente não pode confiar em tio, a gente começa a ficar pirada, a gente pira, a gente tá pirado, todo mundo. Eu tô pirada, eu tenho um bebê de 1 ano e 5 meses. Você pira. Eu tenho uma neta de 3 anos. Eu tenho uma neta que já tá pra vir aí também. Meu, você pira, você fica como? Pelo amor de Deus. Você pira. Você morre de medo de tudo. Você não confia em quem tá do teu lado. Você não confia no pai. Você não confia no irmão. Você não confia em ninguém. Porque, porra, e o que é isso que tá acontecendo? Como que pode acontecer um negócio desse? Mães coniventes
Pais doido, que isso é coisa de um louco, isso é louco. Um miserável desse é louco. Como que um homem desse consegue? Como é que uma justiça ainda consegue deixar um homem desse? Um cara que tem capacidade de estuprar uma criança, acontecer uma barbaridade dessa? Um cara que tem coragem de prender o seu filho dentro de um tonel, dentro de um troço lá de metal, com telhas. Baixíssima em cima dessa criança, pais que conseguem acorrentar os filhos, deixar lá presos sem comida, sem água, deixar uma criança definhando, comendo fezes. Onde nós estamos? Pelo amor de Deus, vamos aplicar leis, pelo amor de Deus, vamos mudar esse Código Penal. Repito mais uma vez, um código que foi criado desde 1940 e teve alguma reforma ali em 1984, mas que nada tem. Aí vem esse tal desses direitos humanos. Tem direitos humanos, tá? E essa pessoa que sofre esse tipo de abuso, esse tipo de violência, gente, às vezes nem é assistida por um psicólogo. Você tá entendendo? Aí, quem é que vai cuidar dessa... Porque o vagabundo tá lá preso, comendo de graça, não tá trabalhando, não tem responsabilidade, não tem que pagar conta, não tem que fazer porra nenhuma. Ele só tem que comer, ele come lá e fica de boa. Ainda tem uma vagabunda e uma safada que tem coragem de ir lá dar o rabo pra ele. Tá entendendo? Visita íntima pra esse tipo de gente ainda. Ah, não é possível isso. É direitos humanos. Como assim? Como assim? E essa pessoa, o resto da vida, acabou com a vida dela. Acabou com a vida dela. Acabou psicológica com essa pessoa. Essa pessoa não vai se relacionar mais com ninguém porque ela tem medo, ela tem nojo, ela vai pegar nojo, é óbvio que não vai. Ela pode até ter, aí ela vai tentar fazer a vida dela, ela casa, ela tem o estilo dela, aí ela fica o quê? Uma pessoa que sofre isso tem o quê? Vai ficar o quê? Me fala, essa pessoa vai ficar o quê? A cabeça dela vai ficar como? Ela confia em alguém? Aí ela não confia no tio, ela não confia no avô, ela não confia no vizinho, ela não confia em ninguém. Ela pira, ela fica doida. É revoltante isso. Cadê? Aumenta a pena, sei lá. Não é aumentar a pena, porque uma pessoa dessa não tem capacidade de viver em sociedade. Não tem questão de pena, não tinha questão de sair mais. Um ser humano desse não tinha mais que sair. Ele não tinha que sair. E ele tinha que tirar, bani-lo, porque, porra, vai ficar fazendo peso no mundo um troço desse, uma criatura dessa? Pelo amor de Deus. Olha, é muita coisa pra gente, às vezes, digerir isso aí, sabe? É muita coisa. É muita coisa. Gente, é filha que mata os pais. É pai que mata os filhos. É pai que estupra filhos. Não tem mais essa história só de menina hoje. Os meninos estão sofrendo também muito abuso. As crianças, os meninos, homens estão sofrendo muito abusos também. Então essas mães desesperadas, pelo amor de Deus, não coloque qualquer pessoa dentro da tua casa. Pelo amor de Deus, olha pro teu filho, presta atenção na tua filha. Presta atenção no comportamento dos seus filhos. Pelo amor de Deus, olhe para os filhos de vocês. Eu sei que todo mundo quer um companheiro, todo mundo quer uma pessoa para contar, todo mundo quer uma pessoa para dividir suas dívidas, dividir seus problemas, ter um companheiro. Mas presta atenção, que espécie às vezes de companheiro que você tem, que você põe dentro da tua casa. Você entendeu? Como? Eu fiz uma promessa para mim mesma, eu me separei, eu fiquei anos, eu morria de medo. Eu morria de medo de colocar alguém dentro da minha casa por causa da minha filha e do meu filho. Eu morria de medo. Eu prometi para mim mesmo que eu poderia até ter um relacionamento dentro da minha casa quando meus filhos estivessem adultos, que eles pudessem se defender. Enquanto crianças, eu nunca fiz isso. Eu não fiz isso. Os meus filhos sabem disso e eles sabem que eu preservei muito isso. Que eu tinha muito medo de fazer isso. E graças a Deus, eu fiz a coisa certa. E é isso que eu falo, mães. Pelo amor de Deus, que desespero do cão é esse? Que porra de coceira é essa que não consegue ficar? Porra, larga um, bota outro. Olha a cabeça dos teus filhos, das tuas filhas.
Aí pega um, pega o outro, pega um, casa com um, casa com outro, casa com um. Casa não, junta com um, junta com o outro, não dá certo, junta de novo. E quem tá sofrendo nessa? Teus filhos. Gente, aqui, aonde eu moro, no litoral, não tem muito. Não tem 2 semanas que o menino matou a mãe. O menino matou a mãe. Esfaqueou a mãe com um objeto de coco, de abrir coco. O que é isso? O que que tá acontecendo? Quer dizer que a mãe hoje em dia não pode educar o seu filho? Não pode, porque o filho vai tomar bronca, vai tomar isso e aí na frente ele se vinga da mãe. Eu não sei qual foi o caso, porque esse tipo de coisa, ele é tão tóxico que eu prefiro não ver. Eu prefiro não ver, porque isso fica me remoendo, fica me remoendo, e eu não consigo acreditar, eu não consigo, sabe? Quer dizer, foi provado que foi ele. Quer dizer, aí esse ser humano é novinho. Se ele ficar 5 anos na cadeia, é muito. É muito. É muito. Não devia ter fiança, sabe? Não deveria ter advogados para defender um tipo de caso desse. Entendeu? Infelizmente é o que dá dinheiro, né? Esses casos horrendos, macabros, né? Mas não deveria ter. Não deveria ter defesa para uma coisa dessa. Como que se defende? Como que se argumenta, gente? Como que se argumenta? Como que um advogado tem coragem de argumentar numa questão dessa? Por exemplo, dessa mulher, desse cara, o que fizeram com essa criança, o Henry? Como que um advogado defende? O que defesa que dá para fazer em relação a um tipo de pessoa dessa? Me fala. Não tem condições. Que defesa que tem? Como que defende? Eu acho que eu ia morrer de fome, gente. Porque não sei, não tinha condições. Eu não tinha condições de olhar para a cara de uma pessoa dessa, se eu fosse advogada. Eu abandonaria um caso desse quando eu descobrisse essa palhaçada toda, esse teatrinho dela aí. E ela participando e ela junto. Ainda bem que eu não fiz essa, eu não tenho essa profissão. Porque eu ia morrer de fome. Eu ia trabalhar em outra área que totalmente, mas muito distante disso, da criminalista. Eu jamais pegaria uns casos dessa qualidade. Nunca, nunca na minha vida. Tem como? Não tem como. Principalmente você que é mãe. Principalmente você que é filho. Principalmente você que tem família. Como que você consegue defender um ser humano desse? Não dá pra defender. Gente, eu não vou me estender muito, eu não quero me estender muito, porque fica muito cansativo, fica longo o vídeo. E é isso, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre esses casos, né? E denuncie, pelo amor de Deus, denuncie, não tenha medo não seja covarde. Se você percebe qualquer tipo de coisa estranha na sua vizinhança, ou até dentro da sua casa mesmo, preste atenção. Tem os telefones aí que você não precisa se identificar, entendeu? Denuncie, tem conselhos tutelares, tem várias coisas que vários meios de denúncia que você consegue amenizar o sofrimento, né, dessas crianças, por exemplo, em especial as crianças. Eu acho que as crianças estão sofrendo muito com essa loucura que o mundo tá, com essa falta de amor, com essa falta de religião. Eu acredito que é muita falta de religião também, né? Hoje em dia, a geração de hoje não sabe o que é religião. A geração antigamente era obrigada a ir para a igreja aos domingos. Eu lembro que era assim. Aconteceu, eu fui criado com meus avós, eu sei que, e era assim, nós todos os domingos nós íamos para a igreja, eu fiz primeira comunhão, eu crismei, eu fiz tudo ali, eu fui batizada dentro da igreja católica. Hoje eu não sou católica e não sigo, né, mas eu fiz todas essas coisas que são necessárias, né, fiz catecismo, onde você estuda um pouco ali a Bíblia. Você tem o conhecimento básico, né? Pelo menos os 12 mandamentos você tem que aprender para fazer a primeira comunhão e outras coisitas mais, né? Não é só isso. E eu fiz tudo isso, as minhas primas, né? Que morávamos no Ceará,
Todas nós fizemos primeira comunhão, fomos batizadas, aí lá eles eram muito rigorosos nessa questão. Hoje eu não frequento, não sou assíduo da religião católica, mas eu sou muito simpatizante da espírita kardecismo, né? Gosto das palestras, gosto muito do ensinamento deles. Eu acho que tem coerência o ensinamento, eles não falam simplesmente que tem, é pecado isso, é pecado aquilo, tem as consequências, todas as consequências de seus atos, né? Então, tá faltando muito isso. É religião, a mudança desse Código Penal tem que ter mais leis rígidas, a lei tem que pegar mais firme, tem que mudar sim. Provou, comprovou, tá gravado, você entendeu? Tem provas contundentes ali que foi, não tem que ter chance. Não tem. Dizem que não tem condições de no Brasil ter mesmo, mas não tem condições. Hoje em dia tá muito escancarado a imundice. As pessoas parecem que não estão fazendo questão de esconder as coisas que fazem. Parece que o intuito das pessoas é chocar. Eu acho que cada caso quer chocar quer superar o outro. Não é possível isso. Não é possível isso. Mas é isso. Olha, deixa os seus comentários. Me ajudem a fazer a próxima pauta, como eu pedi no anterior. Deixe a opinião de vocês. Deixe dicas para eu ter outro assunto. E aí vocês curtem. Deixa o like de vocês. Tá bom? Vai ajudar muito o canal a desenvolver. Tá bom? Aquele beijo e até o próximo vídeo. Entra lá no canal, tá bom? Mara C.F. Fernandes. Perdão, é Mara C.F. Barbosa. Desculpa, errei. Porque o Face é Mara Fernandes. Tá bom, gente? Entra lá. Tem o Instagram também, tem o Face, tem o canal. Deixa o like de vocês, o joinha. E comentem. Tchau, um beijo, um abraço pra vocês.